1 Samuel, capítulo 26, verso 9, fala assim a palavra de Deus. Davi, porém, respondeu a Abisai: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? É a pergunta que ele faz. No final, ele coloca-se diante de Deus para que Deus possa orientar a sua vida e principalmente orientar a vida daqueles que querem e precisam servir a Deus. Eu quero falar sobre inocência. Inocência, é impossível alguém cometer algum pecado e depois dizer: estou inocente diante de Deus. Não há ninguém inocente diante dele. O pecado cometido, inocência, ela fica perdida. Como já dissemos, é impossível viver na prática do pecado e dizer: sou inocente. Mas, afinal, o que é inocência? É o estado da ausência da culpabilidade, ou a pessoa ignora ou desconhece o mal. Impossível alguma pessoa neste mundo desconhecer o mal, porque todos nós conhecemos. O texto em questão fala-nos que Abisai pediu permissão para poder matar o rei Saul com um golpe de lança. Davi lhe respondeu: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Não há ninguém inocente neste mundo. Davi sabia que ninguém fica inocente cometendo qualquer pecado, qualquer delito diante de Deus. Essa atitude deve estar em nossos corações. O reconhecimento do erro praticado, nós precisamos confessá-lo a Deus e dizer para Ele aquilo que fizemos de errado neste mundo. Quantas vezes tentamos esconder os nossos erros com desculpas esfarrapadas? Quantas vezes nós tentamos esconder até de nós mesmos, mas não conseguimos? E principalmente tentar esconder de Deus, não conseguimos. Quantas vezes negamos a reconciliação com Deus por culpa da inocência? Não existe inocência quando se pratica o pecado. O suposto inocente tenta esconder o seu pecado. Ele apenas tenta esconder o pecado, mas de uma coisa ele sabe: ele pecou contra Deus, logo perde-se a inocência. A inocência cai por terra logo ao se deparar com o feio pecado, seja ele qual for: a mentira, o dolo, a pornografia, a malignidade, a perversidade, o roubo, a ofensa, a maledicência, a falta de caráter, a falta de sinceridade em seu coração, enfim, tantos outros pecados que nós cometemos. E muitas vezes nós colocamos a culpa na inocência. Pecado praticado, inocência perdida. Davi teve a grande oportunidade de acabar com a vida do rei Saul. O seu futuro comandante, Abisai, queria por tudo encravar Saul com a lança no chão. Provavelmente Davi, ele se lembrou do texto de que Deus não inocenta o culpado. Está lá em Êxodo, capítulo 34, verso de número 7. Davi tinha a plena certeza que o pecado, quando praticado, não escapa das mãos de Deus. Quem haverá que fique inocente? Davi pergunta. Eu posso ficar inocente? Não posso? Você não pode também ficar inocente? Quem haverá que fique inocente diante do Senhor, que me sonda e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todo o meu caminho? Ninguém pode esconder de Deus. Davi esperava que o próprio Deus tomasse as providências em seu favor. Ele disse a Abisai: ninguém é inocente pelo pecado cometido. Deus, querido, deixa tomar as devidas providências, pois tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará, em que morra, ou que, descendo a batalha, seja morto. Ou seja, Davi ele coloca nas mãos de Deus, para que Deus então possa dar a solução. Mas partir das suas próprias mãos para poder matar, jamais isso ele permitiu.
Muitos homens do século XXI têm o mesmo pensamento de Abisai. Eles dizem: estou inocente, certamente a ira do Senhor se desviou de mim e eu não pequei. Muitos pensam dessa forma. Com esse pensamento só irá agravar a situação. Qualquer transgressão é motivo da nossa consciência acusar que não somos inocentes diante de Deus e nem mesmo diante de nós mesmos, porque temos a consciência de que pecamos contra o nosso Deus. Não adianta querermos esconder detrás da inocência das nossas culpas, o Senhor não nos perdoará. É como diz Moisés: porque o Senhor não o terá por inocente. Inocente. Êxodo 20, verso 7. E em vão, muitas vezes em vão em nossas vidas, tentar esconder de Deus as nossas faltas, as nossas transgressões, pensando que Deus ele está longe e não vai atender ou não vai olhar para nós. Se faz necessário ser mais honesto com nós mesmos. Precisamos deixar a ideia de que sou inocente como Pilatos. Ele tentou se justificar diante do povo dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, fica o caso convosco. Essa atitude de Pilatos é a mesma atitude de Adão, é a mesma atitude de Eva, e continua sendo a atitude nossa a cada dia, a cada momento. Por isso precisamos de mudança, de transformação. Deixa essa vida de falsa inocência e se reconcilia com Deus, querido, querida. Enquanto vivemos debaixo de uma falsa inocência, jamais iremos reconhecer que precisamos da reconciliação com Deus. Aquele que se considera inocente não sente necessidade de perdão, não sente a necessidade de purificação dos seus pecados. Aquele que pensa que é inocente, ele não sente a necessidade de sacrificar a própria vida. Não sente a necessidade de orar, não sente a necessidade de leitura bíblica, não sente a necessidade da reconciliação com Deus. Devemos ser como aquele publicano que batia no peito e dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Como diz o salmista: tem misericórdia de mim, ó Deus, e ouve a minha oração. Precisamos urgentemente reconciliar com Deus. Precisamos urgentemente nos achegar a Deus. E nesse momento cai por terra a nossa inocência. Faz-se necessário voltarmos o rosto e tomar as palavras de Jó e dizer: porque bem sei que me não terás por inocente. Jó reconhecia a sua falta, embora não ter faltado contra Deus, mas ele reconhecia. Enquanto não houver reconciliação, não serei inocente diante de Deus. A reconciliação com Deus é o ato mais agradável que podemos tomar nesses dias cheios de lutas e dificuldades. A reconciliação com Deus é, acima de tudo, a atitude mais decente que devemos tomar diante de tal inocência fingida que muitas vezes nós apresentamos diante dos homens e diante do nosso Deus. Reconcilie o mais breve possível para cair a máscara da inocência. Senão, você irá agir como Sansão, que disse: desta feita sou inocente para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. Ou como os marinheiros que jogaram Jonas ao mar e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Enquanto não reconciliarmos com Deus, jamais seremos inocentes diante dele. A inocência só existe para aqueles que não desejam perdão para os seus pecados, para aqueles que são rebeldes diante de Deus e da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que querem e desejam serem lançados no lago de fogo ou enxofre, a saber, o inferno. A inocência só existe para aqueles que não querem vida com Deus. Mas, a conjunção,
Para os arrependidos e contritos de coração, existe o chamado para ser santo, a perseverança vinda de Deus, a justificação, a glorificação com Cristo Jesus. Você está disposto a perder a sua inocência para viver para Cristo Jesus? Para fazer a vontade de Cristo Jesus? É necessário partir isso de dentro do nosso coração e viver um pouco mais para Deus. E buscar a Deus com dedicação e com amor. Vamos fazer uma oração. Pai de amor, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que cura, que sara, é o Deus que pode tirar toda maldade de dentro do nosso coração, toda falsa inocência, ó Pai, que nós temos. Tu podes nos reconciliar com Deus. Tu, ó Pai, és o Deus que pode nos aproximar e nos levar a Cristo Jesus para que tenhamos a salvação. Conceda-nos, ó Pai, graça. Ajuda-nos, ó Pai, a depender de Ti. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém.